Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Era Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria enfrentar em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E enquanto estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os encobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naqueles dias, não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então da nuvem luminosa dizia uma voz: Este é meu filho amado, escutem sempre o que ele diz. Nós estamos no 2º domingo da Quaresma. Neste tempo agora, nós vamos caminhando com Jesus, fazendo o nosso itinerário rumo à Páscoa. E a Quaresma, esse tempo de parada, tempo de organizarmos um pouco a nossa vida espiritual, voltando o nosso coração, os nossos corações para o que o Senhor vai apresentando. No domingo passado, nós refletimos um pouco as tentações do Senhor. E ele foi então nos apontando os caminhos que nós deveríamos seguir. Hoje, o convite é para a oração. Como anda o tempo que vocês reservam para a oração pessoal de vocês? Como vocês se organizam durante o dia para reservar um tempo para dialogarem com Deus? Que tipo de oração você faz? Quer oração repetitiva?
ou você tem um tempo em que você reserva para dialogar com Deus e com Ele e entender o que Ele apresenta. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre este tempo, este momento da oração que nós devemos fazer. Primeira leitura de hoje, livro do Gênesis. Nós temos aqui a aliança que Deus faz com Abrão. E o pedido que Deus diz a Abrão é que ele saia da sua terra e vai para a terra onde ele indicar. Tira Abrão do comodismo, da situação que ele está, para uma nova situação, para enfrentar os sinais que o Senhor vai apresentando. Mas, logicamente, ele quer saber como isso vai acontecer e de que forma isso tudo pode acontecer. Deus alerta que ele terá uma descendência duradoura. Manda, então, contar as estrelas do céu. Aponta para ele realmente um sinal novo. Frente a isto, ele querendo saber, o Senhor indica a oferta que ele deve fazer para então a ação de Deus, para que a ação de Deus possa acontecer. Ele prepara o altar do sacrifício com as aves e com os animais preparados para este sinal. É dada a ele então a condição de cuidar para que nenhuma árvore de rapina venha precipitar sobre a oferta que ele fez. No entanto, ele cansou. Abrão cansou e um sono profundo o tomou. O cansaço aqui também refere um pouco a nós. Às vezes nós queremos fazer as nossas orações cansados, com tantas coisas, com tantos afazeres. E o cansaço às vezes nos impede. A oração não vai ser produtiva como deveria, porque estamos cansados. Alguns reservam o último tempo do dia para poder rezar, lá pelas tantas da noite, depois que já não aguenta mais de tantas coisas e ainda quer reservar este tempo para a oração. Começa a oração e dorme. Depois, no outro dia, acorda com a consciência pesada porque não rezou como deveria. Momento de cansaço não é um momento para oração. Nós precisamos reservar durante o dia um tempo para Deus. Mas, com tantos afazeres que se tem, às vezes o tempo de Deus é o menor possível. Mas precisamos dialogar com Deus. Veja que aqui com Abraão acontece justamente esse sinal. Ele, diante do cansaço, o sono cai e ele não tem como tomar consciência. Depois o Senhor, com a aliança feita, o compromisso feito com Abraão, ele vai então fazer com que esta descendência seja realmente duradoura. Segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Filipenses. O que nos apresenta? Paulo tem aqui, e esta é uma das preocupações de Paulo, quando ele vem, ele evangeliza nas comunidades, em seguida ele vai escrevendo cartas motivacionais para que a comunidade não caia nas tentações, saindo de uma condição de pecado, e agora a comunidade precisa perseverar. E ele começa dizendo: sejam meus imitadores. Ele que segue os passos e os caminhos de Jesus, convida então a comunidade para imitá-lo. E assim nós devemos ser imitadores daqueles que nos orientam para uma vida espiritual, uma vida voltada para aquilo que o Senhor realmente deseja para cada um. Mas ele alerta, há alguns que são aqui inimigos da cruz, estão preocupados com o mundo, estão esquecendo de Jesus. Então nós precisamos cuidar, não podemos esquecer da ação de Jesus no meio de nós. É preciso então deixar as coisas do mundo e escolher aquilo que é de Deus. Nós precisamos fortalecer, pois aqueles que deixam Cristo de lado
a sua vida se torna uma perdição e a dificuldade desta contemplação deste Deus. Então, a necessidade deste caminho que deve ser feito. Paulo, então, refaz o caminho para que todos possam, então, voltar o seu coração para Jesus, com as suas orações, com os seus sinais. Este é um momento importante da glória de Deus na vida de cada um de nós. O evangelho de hoje, como eu disse a vocês, nós estamos neste caminho, neste itinerário quaresmal, preparando-nos para a Páscoa. Já rezamos com o Senhor, diante das tentações e tribulações que a vida nos apresenta. E hoje Ele nos convida a rezar, a deixar o nosso tempo, um tempo reservado para Deus, para a oração. E diz o texto, ele foi então para o monte, para a oração. Subiu a montanha para rezar e levou consigo Pedro, João e Tiago. Este momento de oração, aqui em Jesus, é sempre assim. Todas as vezes que ele vai tomar uma decisão, ele para poder dialogar com Deus. Terminado e realizado tudo isso, ele volta e reza para agradecer a Deus. Nossas orações têm que ser assim, além do pedido, o agradecimento. Tem uns que só sabem pedir, nada de agradecer, e ainda reclama quando Deus demora para atendê-los. Então é preciso esperar. Uma das vezes, conversando com uma senhora, ela dizia da experiência dela de oração e dizia o seguinte: olha, nós precisamos aprender a esperar, porque pode ser que tem alguém mais necessitado do que nós naquele momento. Então a gente deixa. Deus não esquece da gente. Ele vai lembrar. Na hora certa, Ele vai lembrar de cada um de nós. Então, mas é preciso confiança, esta plena confiança. Ela dizia, eu espero. Deus sabe que eu estou aqui na espera, estou na fila. Na hora certa vai chegar a minha vez e Ele vai atender os meus pedidos. Às vezes nós somos apressados, queremos que as coisas aconteçam para ontem. Então é preciso pensar, esperar um pouquinho, para que na hora certa a ação do Senhor possa acontecer no meio de nós. Diante disso, diz o texto que Jesus transfigurou. Aqui é um sinal importantíssimo. A transfiguração de Jesus representa que no momento da oração com o Senhor, nós não devemos ser falsos, devemos ser extremamente verdadeiros. Os nossos pedidos têm que ser direcionados ao Senhor, justamente nesse sentido desta presença maior. Por isso, a pergunta, como eu direciono as minhas orações a Deus? As orações é o meu pedido particular, às vezes até prejudicando os outros, ou a minha oração é o pedido para que seja feito, acima de tudo, não a minha vontade, mas a vontade de Deus. É os sinais. Jesus transfigurou, mostrou para os discípulos quem Ele era, sem reserva. Este sinal importantíssimo. E na oração é assim, o Senhor nos mostra quem Ele é de verdade. Ele nos acolhe, espera de cada um de nós este momento, deste encontro. Aqui nós precisamos entender. Há dois momentos da oração. Primeiro, a oração pessoal. Nós não devemos esquecer do nosso momento da oração pessoal. Ela deve prevalecer a cada dia, a cada instante. Mas também a oração comunitária. Então nós somos chamados a fazer a experiência da oração comunitária. E essa nós não devemos esquecer. Devemos estar também atentos. A sua oração pessoal é fundamental, porque é a sua experiência de fé com Deus. Mas também a oração comunitária é a resposta que você dá a Deus, mas dentro da comunidade. E aí nós precisamos ter uma atenção também aos momentos extremamente importantes que nós devemos estar em sintonia com este Deus. O texto, então, segue nos apresentando. Diante desta transfiguração, Jesus disse para os discípulos quem Ele era. Apareceu Moisés e Elias, lembrando justamente a ação da primeira aliança, e lá o diálogo foi justamente lembrando a morte que Jesus deveria enfrentar
em Jerusalém. Mas veja que Pedro toma uma atitude esperta. O que Pedro quer? Pedro então mostra a Jesus o seguinte: olha, é bom ficarmos aqui. Nós vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Mas não são 3, são 6. E eles, por que não vão então armar a tenda para os 3? Pedro quer sair da realidade, quer sair dos problemas da vida, da tribulação da vida. Ele não quer voltar para enfrentar aquilo que ele deveria enfrentar como pessoa. Pedro se acomoda diante daquilo que é apresentado. Então ele não quer voltar, quer ficar ali diante do Senhor, contemplando, só na alegria, não quer enfrentar os tormentos da vida. E há muitas pessoas que fazem assim, querem fugir da realidade, some, e a ação de Jesus é que a vida e a missão devem estar ligadas, a oração e a missão devem estar ligadas. Pedro não quer, Pedro quer ficar ali. Ficaremos aqui em cima, deixa os problemas lá embaixo, deixa quem está lá embaixo se virar. E há muitos momentos é assim que alguns fazem, né? Vamos fugir dos problemas, deixa para lá. Ou se acomoda com a situação e não tem mais uma ação para poder resolver. A força da oração vai nos ajudar então a entender que a parte espiritual vai reforçando em cada um de nós este sinal desta força para a luta diária. Então é importante que a gente esteja atentos para enfrentar esta realidade. Então, por isso que Pedro diz ao Senhor, é bom ficarmos aqui, vamos construir as tendas e ficar aqui contemplando. Dizia de manhã que às vezes a gente faz assim, quando a gente passa por uma alegria, nós não queremos que ela passe, queremos ficar ali, queremos ficar de uma forma que nada venha atrapalhar. Então é bom. Mas quando a gente passa por uma tristeza, a vontade é que mude logo, né? Aí tem uma impressão que a alegria dura pouco e a tristeza dura muito, né? Às vezes nem tanto, mas nós vamos colocando na cabeça assim, oh meu Deus, parece que esse tormento não passa. E quando estamos alegres, já acabou, olha só, né? Nós vamos vivendo estes sinais desta situação apresentada. Mas é preciso enfrentar a realidade. Precisamos estar atentos à realidade apresentada a cada um de nós, para vencermos justamente estes sinais. É bom realmente estarmos diante do Senhor. É ótimo estar, mas o que o Senhor nos pede é que a força da oração nos dê a condição da nossa caminhada, e é nela que nós devemos fazer também o sinal de Deus. É a oração com a ação. Orar sem ter uma ação, ela não tem sentido. Às vezes a gente levanta com qualquer impressão, meu Deus, meu dia vai ser tão longo, tantas coisas para fazer, o que eu vou fazer? Será que eu vou dar conta de tudo isso? Confie na graça e na misericórdia de Deus. Deus realizará todas as coisas a partir do momento que você predispõe a estar com Ele. Alguns dizem, né? Como é bom quando a gente bate o joelho no chão e vamos fazer as nossas orações. Este é a importância, este valor, né? Este é o valor que nós devemos dar. Na segunda-feira eu fico aqui às vezes observando as mães que oram pelos filhos e elas dizem, né? Mães de joelhos, filhos de pé, né? A força da mãe que se ajoelha para rezar pelos seus filhos. Isto é um sinal muito importante. Depois, vejo também de vez em quando o texto dos homens, né? Os filhos de Maria jamais perecerão. Acho que é assim, né, que vocês falam. Olha só, quando nós temos esta plena confiança na graça de Deus, na força da oração, tudo se transforma. É preciso ter esta confiança. E é o que o Senhor vai apresentando hoje a cada um de nós. Depois, diz o texto, que então eles tiveram sono profundo. Olha só, mais uma vez, nós tivemos na primeira leitura Abraão que caiu num sono profundo e agora os discípulos também. Um momento também que nós vamos ver lá na agonia de Getsêmani, quando Jesus está em oração, os discípulos não aguentam, não suportam o peso e dormem por causa do cansaço, da fadiga.
E há muitos momentos assim. Queridos irmãos, nunca reserve o tempo do cansaço para falar com Deus. Não vai dar certo. É preciso organizar um pouco o seu tempo para que a sua oração seja realmente esse encontro com Deus, este momento todo especial. O texto segue e diz então que os discípulos sentiram medo. Medo por conta da realidade apresentada. Medo por conta de tantas coisas que devemos enfrentar. Medo porque às vezes parece que nós não temos forças para poder vencer tudo que está ali. Mas é preciso, mesmo diante do medo, confiar. A nossa oração, o Senhor dialoga conosco e nos fortalece para a missão. O texto segue e diz então que os discípulos, mesmo com este medo, ficaram então calados naquele momento para não dizer nada. Mas da nuvem surge uma voz: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Escutai sempre o que Jesus nos diz. Na força da oração, Jesus nos fala, bem de mansinho e bem de leve, o que nós devemos fazer.